Que a paz, o amor e a alegria de Cristo Jesus esteja com vocês. Eu quero falar hoje sobre covardia. O tema hoje é covardia. E é uma história assim muito engraçada. Eu tô aqui faz tempo que eu tô com o celular aqui. Aí eu não sei se eu rio ou se eu leio a palavra, porque é muito engraçado. Porque quando se trata de covardia, é difícil quando vem de um homem. Porque o homem símbolo é força, né? Mas aí quando tu vê um homem covarde, em si a covardia não é boa nem para homem nem para mulher. Mas para homem fica bem mais feio, né? E nesse caso aqui ficou bem feio. Está lá em Juízes 4. Quem não ouviu essa história, eu vou contar um pouquinho, resumida. A história é de Débora e Baraque. Juízes 4, Débora e Baraque. Débora, força, sabedoria e liderança. Débora era juíza, profetisa e levita. Nossa, isso aqui é mulher, né? Profetisa, juíza e levita. Então, o povo de Israel foi maltratado durante 20 anos. Foi maltratado durante 20 anos. E o comandante do exército que maltratava o povo, o nome dele era Císera. Então Císera comandava um exército sobre Israel. E nesse tempo ele maltratava o povo sem dó nem piedade. Ele era o governante da época. Ele que governava com seu exército, com seus carros. Ele tinha muitos carros. O exército dele era fortíssimo e cruel. E Débora fazia o papel de juiz, ajudando o povo a se organizar. As pessoas tinham problemas e vinha para ela resolver os problemas. Ela ficava debaixo de uma palmeira e julgava a causa do povo, dava conselhos ao povo, direção, como ela profetizava. Ela era juíza, então ela ajudava o povo dessa forma. E era muito grande o sofrimento desse povo. Olha que foram 20 anos de sofrimento debaixo da opressão de Císera, um comandante muito, 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 muito forte e muito mala. Então Deus veio aqui e fala para Débora enfrentar, que era para enfrentar Císera. E quem foi que Deus escolheu para enfrentar Císera? Deus entregou a profecia para Débora entregar para Baraque. Deus veio a Débora e falou para Baraque enfrentar Císera, que ele ia ser vitorioso. Mas, eis a questão, Baraque se recusou. Veja só. Baraque imediatamente não aceitou. Mesmo Deus dizendo que ele ia ser vitorioso contra Císera, mas o homem foi tão covarde que ele imediatamente se recusou. Aí ele disse assim, que só ia se Débora fosse com ele. E Débora, vendo que Deus tinha mandado, não foi um pedido, Deus mandou eles lutarem pela liberdade deles. E Císera se recusava, sendo o homem daquele tempo, daquela época, que deveria lutar contra Císera. E Débora ficou zangada, né? Porque Baraque, ele era comandante do exército de Deus. Ele era comandante do exército de Deus, mas nessa hora ele foi covarde. Aí Débora aceitou ir com ele, né? Ela aceitou ir com ele
a essa luta para ganhar sua liberdade. Então, antes de ir, ela disse que o Senhor não lhe daria a vitória sobre Sísera, que ele ia comandar o exército contra Sísera. Baraque iria comandar o exército contra Sísera, contra o exército de Sísera. Ele oprimia o povo de Israel e Baraque ia lutar pelo povo de Israel contra Sísera. Mas ao invés de ele ter a vitória que Deus disse que ia ser de Baraque, comandante do exército de Israel, ele não daria mais para ele. Por conta de quê? Covardia. Naquele mesmo momento que ele se recusou a ir a lutar e disse que só ia se Débora fosse, naquele mesmo momento Deus falou na boca de Débora que Baraque não seria mais o dono da vitória. E para a vergonha ser mais completa, novamente, quando Deus coloca para humilhar alguém, ele coloca mesmo no chão. E não é porque as mulheres não são merecedoras, não. As mulheres são maravilhosas, elas são guerreiras iguais aos homens. Mas é claro que quando Deus dá uma vitória para um homem, é para ele. Só que nesse caso, Baraque se recusou, foi covarde. Então Deus disse que ia dar para uma mulher. E assim aconteceu. Deus fez muita confusão na hora da luta e Baraque já quase vencendo a guerra com Débora, Sísera fugiu, vendo que já ia perder, fugiu a pé e entrou na casa, chegou perto da casa de Jael. Então ele chegou lá e pediu abrigo para Jael. Jael colocou ele para dentro, colocou um tapete sobre ele, deu leite para ele, colocou ele para dormir. Mulheres são muito inteligentes, o que tem de força, elas têm de inteligência. Então aquela mulher, quando Sísera dormiu, aqui no verso 21, Sísera estava tão cansada que dormiu. E Jael pegou o martelo e uma estaca da sua barraca e entrou de mansinho e fincou a estaca na cabeça dele. E quando Baraque chegou, Sísera já estava morto. Naquele dia Deus fez com que os israelitas derrotassem Jabim, que era o rei mau dessa época. Acabaram com eles e com Sísera no mesmo dia. E a vitória ficou nas mãos de uma mulher chamada Jael. Era para ser de Baraque. Às vezes Deus te dá uma vitória, Deus te dá um chamado, Deus te dá uma família, Deus te dá um propósito, Deus te dá tudo e te diz, está aí nas tuas mãos, vai. Aí você é covarde, você perde. Aí fala que depois Deus é ruim. Não, Deus nunca é ruim, nunca falha. Você que foi covarde. Porque aquele que desiste, aquele que é covarde, nunca alcançará a vitória. O falso é o profeta, não. O profeta não era falso. Foi você que foi covarde. O profeta profetizou, mas cadê a fé? Cadê a coragem? Creia somente e obedeça a Deus. Seja forte e corajoso como Josué. Só vai entrar na terra prometida aquele que for forte e corajoso e não desistir, aquele que persistir até o fim. Lute, não seja covarde em nenhum momento da sua vida e a vitória será sua. Não deixe uma Jael levar a sua vitória. Leve você a sua vitória, ela é sua. Não é de Jael a vitória é sua. Pegue ela para você. Corra, faça.